Salve, salve, galerinha Dominantes Online. Tudo bem? Aqui o professor Juan Fernandes novamente com mais uma aula de geografia. E no tema de hoje, agentes externos, tá? Agentes externos muito trabalhados pela geomorfologia, tá? Uma vez que são condicionantes externos do relevo. Mas o que é geomorfologia é um tema para um próximo vídeo. Bom, os agentes externos do relevo ou também agentes exógenos são agentes modeladores desse relevo, tá? Professor, então você está afirmando que os agentes externos eles só modelam os relevos? Bom, eles são modeladores e eles também são criadores de um novo relevo. Por exemplo, né, as bacias sedimentares foram formadas por ação dos agentes externos. Tá? Mas predominantemente a sua atuação é na modelação desses relevos. E aí, como agentes, a gente tem água, temperatura, pressão atmosférica, vento, seres vivos, tá? Nós somos grandes responsáveis por mudanças, né, nas formas de relevo, nos moldes desses relevos. Bom, primeiro ponto, para a gente entender um pouquinho sobre os agentes externos, a gente tem que desmistificar uma ideia, né, que é muito comum para algumas pessoas. Intemperismo e erosão. Professor, eles são a mesma coisa? Não, são coisas completamente diferentes, tá? Intemperismo tem a ver com o processo de meteorização. Então, intemperismo é a mesma coisa que meteorização, tá? De uma rocha. Como funciona o intemperismo? Para vocês entenderem um pouquinho a diferença entre intemperismo e erosão, a gente tem que entender que intemperismo não tem transporte de matéria. Então, o intemperismo não envolve, tá, um deslocamento de sedimentos. É basicamente a desagregação de uma rocha ou a decomposição de rochas, tá? O esfarelamento de rochas. A gente tem o intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo biológico. Quais as diferenças? Bom, o intemperismo físico ele está diretamente ligado à ação mecânica, tá? Então, o que essa ação mecânica vai fazer? Ela vai fraturar a rocha. Então, quais são os agentes do intemperismo físico? A gente tem, sim, impactos, né? Impactos de água, tá? A gente tem impactos de outros sedimentos que vão provocar rachaduras nessa rocha. A gente tem diferença de temperatura e pressão. Pensem vocês aqui numa rocha, né, que ao longo do seu processo de consolidação e a partir, né, da sua exposição às condições atmosféricas, ela está exposta ali às questões climáticas extremas, onde a gente tem períodos muito frios e períodos de um grande aquecimento terrestre. O que vai acontecer com essa rocha? Né? Se ela não tem uma capacidade elástica muito grande, ela vai fazer o quê? Ela vai se fragmentar. Então, o intemperismo físico ele funciona como uma atuação mecânica, tá? O intemperismo químico ele funciona pela diluição, pela reação química, principalmente da água, tá? Nesses corpos. Então, por exemplo, uma água, quando ela chega a um determinado corpo, né, uma determinada rocha, ela vai acabar reagindo em contato com esse material e vai acabar dissolvendo esse material. Como exemplo claro disso, a gente tem o calcário, né, que quando em contato com água ele acaba se dissolvendo, perfeito? E a gente tem o intemperismo biológico, que está diretamente conectado ao intemperismo físico. Como assim, professor? Bom, uma rocha se fraturou, né? Ela teve uma pequena fraturazinha ali na sua superfície, e a partir dessa fratura caiu um grão
né, uma semente de uma determinada planta, de um determinado tipo de vegetação sobre ela. A partir disso, a gente vai ter ali, né, o surgimento de uma determinada vegetação sobre aquela rocha, só que as raízes dessa vegetação vão acabar fraturando essa rocha. Tá? Então, é uma ação de um ser vivo sobre, né, esse tipo de rocha. Então, é a ação mecânica de um ser vivo sobre um determinado tipo de rocha. Então, esses são os processos de intemperismo. É importante a gente entender que, se a gente está falando de processos, à medida em que a gente tem um solo ou uma rocha que ela não está exposta a todos esses processos, né, a todo esse processo, a todas as partes desse processo, intemperismo químico, físico, biológico, essa rocha ela não vai ter o seu desenvolvimento, tá? Ela não vai ter sua fragmentação, ela não vai ter suas transformações ocorrendo de maneira tão intensa. Então, por exemplo, se a gente pegar regiões do semiárido, né, onde a gente tem a presença de pouca chuva, a gente vai ter um determinado tipo de solo. Por quê? Porque esse solo não passou por todos os processos. É uma região de pouca chuva, então a gente vai ter uma pequena presença, uma pequena participação do intemperismo químico dentro da sua formação de solo. Tá? A gente vai ter um predomínio de intemperismo físico. Se a gente tem um solo, né, como por exemplo o solo amazônico, que é exposto a uma constante umidade, a gente vai ter um solo com características completamente diferentes. Né? Esse solo da Amazônia rico em ferro e alumínio, a partir das constantes chuvas, a gente vai ter a oxidação desse material, né? Desse ferro e desse alumínio presente no solo amazônico. Mas isso é um tema, né, para outros vídeos, tá? Então, é importante a gente entender que o intemperismo ele não está submetido ao processo de deslocamento de matéria. É apenas o processo de meteorização, desagregação e decomposição de rochas. Perfeito? Agora, falando sobre erosão, a erosão está diretamente ligada ao transporte. Como assim, professor, ao transporte? Bom, a partir, né, de um material mais suscetível às condições atmosféricas, um material que passou por processos de intemperismo, né, por um material que está exposto às condições atmosféricas, como vento, chuva, a gente vai ter esse material sofrendo processos erosivos. Como assim, professor? A gente vai ter uma retirada de um material e esse material vai se deslocar para outro lugar, tá? Então, a erosão está diretamente ligada à retirada de material, ao transporte desse material e à sedimentação desse material, que seria basicamente a deposição desse material em um determinado local, em uma determinada fração do relevo. Lembrando que a erosão, né, ela tende a ocorrer morro abaixo, ladeira abaixo, tá? Então a gente não vai ter grãos, ou dificilmente teremos grãos, a menos que sejam grãos muito suscetíveis às ações do vento. Esses grãos dificilmente subirão, né, o relevo. Predominantemente a gente vai ter a erosão atuando juntamente com uma gravidade. Então esses relevos vão sair de áreas mais elevadas, esses grãos vão sair de áreas mais elevadas e vão sedimentar áreas mais baixas. Assim que se deu a formação de bacias sedimentares. Tá? Bom, como agentes erosivos, tá? A gente tem aqui a água, tá? Que tem os seus tipos de erosão: erosão pluvial, erosão fluvial, erosão glacial, erosão lacustre e erosão marinha. Tá? A gente também tem os ventos como agente erosivo, onde a gente vai ter a erosão eólica. Perfeito? Um outro agente erosivo também, que é intensificador desses processos de erosão natural, é o ser humano. Perfeito? Então, erosão pluvial, professor. O que seria erosão pluvial? Erosão pluvial é a erosão causada pela chuva.
E aí a gente tem um ponto muito importante aqui, tá? Um tipo de erosão que ele é muito comum no ato da chuva, mas que é bem pouco perceptível ao olho humano, que é a chamada erosão por splash ou gotejamento, tá? Que seria basicamente, né, a gota de chuva em contatos com solo de bastante fragilidade vão acabar possibilitando o deslocamento de material. Então, a gente vai conseguir perceber aqui, ó, que a ação mecânica da chuva vai possibilitar o deslocamento desse material para outras áreas. Então, é um tipo de erosão que é bem pouco perceptível ao olho humano, tá? A gente tem a erosão laminar ou em lençol. Como seria isso? Gravem, tá? Laminar ou em lençol. Basicamente, a gente vai ter um escoamento superficial. Esse escoamento superficial, ele vai encobrir o relevo quase que de maneira uniforme e ele vai retirar as camadas superiores desse relevo, tá? Então, a gente vai ter o deslocamento de sedimentos da superfície do relevo, perfeito? Então, essa é a erosão laminar. A erosão linear, tá? Ou por fluxo concentrado ou em sulcos, é uma erosão onde a gente vai ter um escoamento em linha. A água ela vai procurar, né, um canal preferencial para o seu deslocamento e a partir desse canal preferencial ela vai acabar escavando esse canal. Quando ela escavar esse canal, dentro da geografia, né, dentro da geomorfologia, a gente chama esse pequeno canal de deslocamento ali, não rio, tá? É basicamente uma valeta no popular. O nome que vai se dar é ravina, perfeito? Então a água vai começar a escavar essa ravina. A partir de um momento em que esse solo se tornar extremamente encharcado, a gente vai ter essa ravina se expandindo e a gente vai ter um grande movimento de massa. E a gente vai ter um clarão aberto nesse relevo. Esse clarão é chamado de vossoroca ou bossoroca. Depende da região do Brasil que você se encontra, tá? Então a gente vai ter vossoroca com V e bossoroca com B, mas os dois termos estão corretos, tá? Então, a vossoroca, ela é basicamente uma área do relevo extremamente encharcada, onde a gente vai perceber dentro desse clarão, né, a partir desse movimento de terra, desse movimento de massa, a gente vai perceber canais, né, do interior do solo jorrando água para fora, tá? Então é um solo bastante encharcado. Professor, então a erosão pluvial é um processo natural? Sim, é um processo natural, perfeito? Mas é intensificado pelo homem a partir do momento em que a gente faz mudanças dentro do relevo, né? A gente corta algumas porções desse relevo, ou também que a gente promove um desmatamento, que a gente torna esse relevo desprotegido dessas ações mecânicas da chuva, tá? Esse solo se torna mais exposto, beleza? Erosão fluvial, que é a erosão provocada pelos rios, tá? A gente vai ter aqui uma erosão provocada por esses rios, mas uma erosão, né, nos cursos desses vales. Então, por exemplo, a gente vai ter um rio escavando esse fundo de vale, então já é um processo erosivo, porque esse rio vai transportar sedimentos, o rio naturalmente transporta sedimentos, tá? E a gente também vai ter esse processo erosivo se intensificando às margens desse rio, principalmente em áreas alagadas, tá? Onde a gente vai ter a retirada de vegetação de matas ciliares e matas de galerias, que são matas no interior, na margem desses rios, perfeito? Desses corpos hídricos. Então, se a gente tem a retirada dessa vegetação, a gente vai ter automaticamente um processo de erosão acontecendo de maneira muito mais intensa. E qual a consequência? E prestem muita atenção nisso, tá?
consequências das erosões, principalmente a pluvial, fluvial, glacial, tá? Como consequência desse tipo de erosão, a gente vai ter aqui uma ilha fluvial, tá? Onde a gente vai perceber aqui que o rio, ou ele escavou sua margem, tá? Então ele expandiu a sua borda, tá? Ele procurou um novo caminho para percorrer e a partir disso criou-se uma ilha fluvial, ou ele vai ter uma determinada porção do seu curso que ele vai encontrar um depósito de sedimentos e aí vai ter uma deposição desses sedimentos, formando essa ilha. Mas é muito mais comum essa mudança de curso do rio, tá? E a gente tem também a formação de deltas. Isso aqui é muito importante, tá, galera? E como essa ilha aqui que eu botei a fotografia em cima é a ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo. Ela é nossa, tá? Fica no Tocantins. E o delta, a gente tem, né, as formações de delta. Lembrando de delta, né, da letra, a gente vai ter aqui uma formação triangular sendo formada na foz desse rio, onde esse rio desemboca. Tá? Então, a gente vai ter uma pequena ação do mar ali, ou seja, esse mar ele não promove grandes impactos naquele relevo, tá? É um mar mais calmo. A gente vai ter um rio com grande capacidade de transporte de sedimentos por conta do seu volume de água, tá? E por conta da velocidade de deslocamento dessa água. E esse transporte de sedimento ele vai se depositar na sua foz, tá? E aí, a partir disso, a gente vai ter essa formação deltaica. Como exemplos, a gente tem o delta do Nilo, a gente vai ter o delta do Mississippi, tá? Entre outros. Então, lembrando que delta, tá? É um local de sedimentação, onde o rio vai sedimentar. Erosão glacial, galera. A gente vai ter o congelamento e descongelamento da água, perfeito? À medida em que a gente tem esse congelamento e esse descongelamento da água, a gente vai ter fratura de rochas. Então, essas rochas fraturadas, a partir do momento em que vai ocorrer esse descongelamento desse corpo hídrico congelado, a gente vai ter essa água arrastando essas rochas fragmentadas, perfeito? Então, a gente vai ter o surgimento de formas de relevo ali. Então, avalanches também podem acabar causando, tá? Esse tipo de erosão. A partir desse grande movimento causado pela avalanche, a gente vai ter esse deslocamento de matéria. Como consequência da erosão glacial, a gente tem a formação de vales, beleza? Chamados, né, de fiordes, beleza? Onde a gente vai ter esses vales com um rio no meio, tá? Em áreas mais frias. A gente tem aqui a Noruega com grande destaque para esses fiordes. E a gente vai ter a formação de morainas ou morenas, tá? As morainas, elas são basicamente uma área de depósito desses sedimentos. Esses sedimentos que saíram, tá, dessa região de fiord, que foi criada a partir do descongelamento de água, a gente vai ter esses sedimentos sendo colocados, tá, em áreas mais abaixo desse relevo, que são chamados de morainas. Erosão lacustre. O que seria essa erosão lacustre? É uma erosão causada pelos lagos, tá? Lembrando que o lago ele é abastecido ou por água do lençol freático, tá? Por águas subterrâneas, ou por um grande volume de chuva, ou também por fluxos de água da superfície. Então, a gente vai ter ali essa erosão à medida em que esse lago ele enche, tá? E aí ele tem um período de vazão, onde ele vai diminuir o seu volume de água, a gente vai ter um processo de erosão, a gente vai ter um transporte de matéria, tá? Esse movimento das águas do lago a partir de ventos, principalmente, eles vão poder causar, né, as chamadas ilhas
lacustres, que são ilhas formadas, né, nesses lagos a partir da sedimentação. Então, a gente vai ter uma concentração de sedimentos no interior desses lagos que vai possibilitar a formação de ilhas lacustres. Erosão marinha, tá? Também chamada de abrasão marinha. A gente vai ter aqui a formação de falésias e praias, tá? Como funciona a erosão marinha? O mar ele é um importante agente de transformação do relevo. Por quê? Porque como ele tem uma ação mecânica muito forte, ele vai destruir determinado relevo e vai construir um outro relevo. Por exemplo, a gente pode ter camadas, né, porções de areia de uma determinada praia que elas vão sumir em determinado período. E a gente vai ver esse deslocamento de areia em outra área dessa praia. Por quê? Porque se essa onda ela entra com um ângulo, tá, meio que lateral para essa praia, essa água vai transportar esses grãos de areia mais para frente. Tá? Então a gente vai ter uma diminuição, um deslocamento desses grãos de areia. Tá? A praia, o mar também, ele é um importante modelador do relevo, do que a gente chama de falésia, que são esses paredões, tá? Em contato, são esses paredões litorâneos em contato com o mar, perfeito? São paredões que a gente chama de paredões escarpados, que eu já vou explicar num próximo vídeo eu vou explicar o que é escarpa, e aí vocês vão entender por que a gente chama falésias de paredões escarpados, tá? Que são esses paredões aqui, que basicamente eles vão ser modelados pelo mar, podendo dar origem a praias, tá? A faixas de areia. A gente tem a erosão eólica, né, que é a partir da atuação dos ventos. A gente vai ter a erosão eólica atuando com transporte de material, mas materiais com mais facilidade. Ou seja, professor, a erosão eólica ela vai atuar de maneira muito intensa num relevo muito bem consolidado? Não, tá? A ação mecânica ali do vento ela vai ser muito pequena, tá? Então, em qual momento essa ação do vento vai se tornar mais atuante? Principalmente com relevos que não são bem consolidados, tá? Relevos sedimentares, arenito, tá? Então, são formações rochosas que são muito mais suscetíveis aos agentes externos. Então, a gente vai ter aqui, né, por exemplo, a formação de dunas, a gente vai ter formas de relevo basicamente abandonadas, tá? Onde a gente vai ter, podendo ter morros testemunhos, relevos mais dispersos dentro dessa paisagem, né? Rochas mais dispersas dentro dessa paisagem. Por quê? Porque esse material, a sua borda, né? A porção mais externa desse material, já está constantemente exposta a essa ação dos ventos e ele vai perdendo as suas características originais, perfeito? E aí, a gente vai ter aqui como um grande problema desse tipo de erosão eólica o enterramento de solos férteis, tá? Os grãos de areia, eles se deslocam para áreas mais férteis e à medida em que o homem vai desmatando essas áreas mais férteis, a gente vai ter um deslocamento cada vez maior desses ventos, dessas massas de ar de áreas desérticas para essas porções. E aí vai acabar gerando uma série de problemas de produtividade desse solo. Perfeito, galera? Então é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima.